Olá, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges, o seu professor de psicometria. Então, nós estamos na terceira e última parte da nossa aula de construção de itens, de construção de testes psicológicos. Essa é uma parte que vai ser bem breve, tá? Mas já deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e eu sempre me esqueço tudo que é para fazer, comentar, né? Então, mas tudo isso é bastante importante vocês fazerem porque é um canal pequeno começando e então a sua interação com o canal para mim é bastante relevante. Para canais já estabelecidos não faz muita diferença, mas para canais que estão começando é bastante importante e enfim, de alguma forma eu quero que esse canal atinja várias pessoas, né? Então eu acho que faz parte, isso faz parte do processo de construção desses vídeos, né? Então a gente está falando de critérios de construção de itens, algo bastante baseado nesse livro do professor Luiz Pasquale, o capítulo 8 desse livro. Eu sou autor do capítulo 24, né? E espero então trazer alguma coisa útil, tá? É, bom, vamos para o conteúdo, né? Ah, com relação à quantidade de itens, quantos itens tem que ter um teste psicológico? Isso é uma pergunta que as pessoas frequentemente se fazem, né? Quantos itens tem que ter? E, é uma pergunta que é de difícil resposta, né? Tem vários autores que dizem cada uma coisa, né? Mas eu vou falar da opinião do Pasquale, enfim, que não é qualquer opinião, enfim, quem conhece sabe que ele que é uma referência para a área. E foi o meu orientador de doutorado, né, também. Tá. Para se cobrir a totalidade ou a maior parte da extensão semântica do construto, que a gente está falando da definição constitutiva, então a gente precisa de um número razoável de itens. O que, que é isso? Quanto que é um número razoável? Então eu vou dar uma resposta taxativa, né? O bom senso para quem trabalha na área sugere que para se representar bem se necessita de 20 itens, tá? Nem sempre a gente vai ter uh, alguém dizendo tão taxativamente, e eu também discordo, eu já tenho muitas escalas com menos itens, escalas com mais itens, mas 20 itens é um bom número, na verdade, até um monte de itens. Construtos mais simples não vão precisar de tantos itens, de alguma coisa tão grande assim, mas esse é um número cabalístico, a gente trabalha com muitos números cabalísticos em psicometria. Por exemplo, satisfação com o trabalho. Quantas maneiras diferentes há de verificar se a pessoa está satisfeita com o trabalho? Então, pergunta você está satisfeito com o trabalho, está satisfeito se é o chefe, está satisfeito com não sei o quê. Mas é exagerado perguntar se 20 vezes se a pessoa está de 20 maneiras diferentes se a pessoa está satisfeita com o seu não é trabalho, é salário, né? Se a pessoa está satisfeita 20 vezes seu salário, assim, como é que eu vou perguntar 20 vezes? O trabalho talvez dê para perguntar mais de 20 vezes, mas com o salário é exagerado, né? Uh, tipo, o salário dá para comprar comida, o salário, sei lá, como é que eu vou perguntar 20 vezes sobre isso? É justo? Mas quantos itens que precisa começar para que no final possamos salvar 20 itens? Eu não sei se está aparecendo, tereré fica fazendo barulho aqui. Né? A garrafinha do tereré, quando eu fecho, ela. Como é isso aqui é gelado, tem gente que não sabe que o tereré é gelado. Então, se eu não tiver uma teoria, se recomenda o triplo do item, ou 3 vezes 20, 60 itens. E se eu tiver teoria, se recomenda simplesmente 10% a mais dos itens, 10% de 20 são 2 itens a mais. Tá?
Então, a teoria faz toda a diferença. Eu construí, fiz toda aquela teoria bonitinha, como tem que ser feito, uma teoria psicológica, uh, que é segundo um autor, etc., que não vai gerar gente com dissidentes que tenham outra definição do que aquele construto. Uh, 10% dos itens está bom, assim. Mas sem teoria, se eu estou começando a teoria, se eu não sei, estou muito certo da teoria, faça muitos itens a mais para chegar nos 20, né? Então, que muitas vezes a gente faz isso, assim, vamos construir o máximo de itens que der, que aí a gente vai salvar construir a teoria a partir dos itens que se salvarem, né? Aí se prepare para fazer bastante itens. Então esse é o número mínimo de itens. Segunda questão, segundo tema que nós vamos abordar é a análise teórica desses itens. Então a gente está diante da hipótese de que esses itens representam adequadamente o construto, ou seja, são uma operacionalização do construto, atendem à definição operacional que estava na primeira parte dessa aula 3. Né? Então a gente vai testar, então isso é uma hipótese a ser testada de que de fato são uma operacionalização do construto, e para testar essa hipótese a gente vai fazer uma análise teórica, pedir para juízes avaliadores fazerem isso, e aliás é isso que a questão de como é que se faz é isso que eu discuto no capítulo 24 desse livro para quem tiver interesse, tá? Mas isso não é, mas essa análise, com essa quantificação da análise não é o tema dessa aula. Então vamos verificar se todos os itens são compreensíveis para isso na parte da análise semântica, né? A primeira coisa é analisar a semântica do item, se é a primeira coisa que os juízes vão avaliar, se todos os itens são compreensíveis para todos os membros da população ao qual o instrumento se destina. Então, se são duas coisas que a gente vai observar, se os itens são inteligíveis para o extrato mais baixo, os de menor habilidade da população meta, se essas pessoas compreendem, e se as pessoas de menor habilidade ou os mais burrinhos, que eu estou falando isso, mas já reclamaram na coordenação que eu falei assim, mas eu não estou falando de ninguém específico, estou falando em termos genéricos, assim, então eu não consigo ver nada errado aqui. Mas enfim, se o povo vê, assim, o povo do politicamente correto vê coisa errada e reclama na coordenação disso, assim, para vocês verem como que é difícil dar aula hoje. Mas eu acho que eu tenho que me preocupar menos com esse povo do politicamente correto. Sei lá, se a pessoa é do politicamente correto, ela que seja e se preocupe com ela, mas não fique querendo que os outros também sejam da mesma corrente teórica lá do politicamente correto. Tá, então eu vou me preocupar se os itens são inteligíveis para esse extrato mais baixo, pessoa de menor conhecimento. Se essas pessoas de menor conhecimento entenderem meu item, os mais inteligentes também vão entender, e os medianos também, se parte desse princípio. Mas eles têm que ser inteligíveis para esse extrato mais baixo, mas também o extrato mais alto tem que levar eles a sério. Assim, não posso fazer um item muito infantil que todo mundo entende, só que aí os caras do extrato mais alto não vão entender. Assim. Então o item tem que respeitar os dois estratos de habilidade. Não pode nem ser muito complexo que as pessoas do extrato mais baixo não entendam, e não pode ser nem muito simples que as pessoas do extrato mais alto não achem o item que não tem cara de sério, né? Eu prefiro falar mais inteligente, mais burrinho, assim, porque senão falar o extrato mais alto fica muito complexo, mas enfim. Então a gente tem que ter a validade aparente. Tá. Então, análise de juízes, essa análise de juízes, que são juízes avaliadores técnicos da área, que vão avaliar
itens, ela também é chamada de análise de conteúdo. Deveria ser chamada de análise de construto, porque o conceito de análise de conteúdo ou de validade de conteúdo, que nós vamos ver na. Eu acho que vai ser a aula 4, enfim, mas eu não tenho certeza, assim, eu só sei das aulas que foram dadas já. Então, análise de conteúdo, enfim, a validade de conteúdo procura verificar a adequação da representação comportamental dos traços latentes, ou seja, se aqueles comportamentos são uma representação adequada do traço latente obscuro. O traço latente é o tema da aula 2 da parte 4. Assim, a aula que eu dei, eu já sei. Tá? Então é isso que nós estamos verificando. Por isso que ele acha que deveria ser análise de construto, mas a validade de construto é a mãe de todas as validades. Esse é o principal objetivo da validade, ver se os itens são comportamentos que se referem àquele construto. Então, mas esse nome conteúdo aqui que é dado é porque a gente vai verificar se aquele conteúdo, a gente está falando da definição constitutiva, né, da parte 1 dessa nossa aula 3, tá? A gente está falando de definição constitutiva, então o conteúdo, a gente está verificando se o conteúdo abrange aquela definição constitutiva, se aquelas operações estão dentro daquela definição constitutiva. Os juízes devem ser peritos na área do construto, por isso é bastante importante os juízes conhecer o construto. Muitas vezes, do ponto de vista prático, a gente não encontra esse perito no construto, porque se tem muito perito na área do construto no Brasil, provavelmente já existe uma escala, então é difícil de achar um cara que seja perito mesmo. Então a gente tem que pegar um cara que seja perito em uma coisa aproximadamente o construto e ensinar aquela especificidade do construto com o qual a gente está trabalhando. Os juízes devem verificar se os itens estão se referindo ou não ao traço latente, a gente vai perguntar para os juízes, né? E a gente espera que eles concordem, se coloca como critério uma concordância de 80% e é mais ou menos o que eu falo no meu capítulo 24 do mesmo livro. Caso o teste tenha fatores, o juiz então deve dizer ou dimensões, né? O juiz deve dizer a qual fator ou dimensão aquele item vai pertencer. Quando se supõe que os fatores sejam correlacionados, os juízes vão mostrar alguma concordância, ou seja, se o fator é muito correlacionado, isso aqui é conteúdo de estatística, se o fator é muito correlacionado com o outro, é mais difícil os juízes concordarem porque os fatores se misturam muito, né? Então a gente não vai chegar numa concordância entre juízes tão forte, se isso acontecer. O número de 6 juízes é suficiente para realizar tarefas, então, mas às vezes a gente faz com 3 juízes, 3 é um mínimo, né? Assim, mas 6 já um número que o Pasquale entende melhor, o Pasquale mais conservador, que é mais juízes aqui do que eu, né? Mas claro, se 3 é para avaliar já de uma maneira bem mínima, assim, a gente não consegue também ter a melhor das avaliações do conteúdo de um teste com 3 juízes. Com o trabalho dos juízes, ficam completados os procedimentos teóricos da construção do instrumento. Então, já fizemos os itens, passou pelos juízes, e aí nós estamos só na parte acadêmica. Concluímos o que é a parte acadêmica. Agora vai a parte acadêmica sentada com a nossa planilha, na nossa prancheta, né? A gente só nós com a nossa prancheta raciocinando, a gente termina por aqui. O que a gente vai para fazer depois é a parte empírica, que aí nós vamos para que a gente está falando a ciência, né? O negócio é ciência, tem que ter prova empírica, né?
Os procedimentos empíricos vão ser a aplicação desse teste e aí nós vamos para as análises estatísticas, que é a parte mais legal. Assim. De uma ciência tem que fazer a parte empírica. E é só, né? Por isso, e aí assim terminamos a nossa parte 3, assim, né? Tem isso aqui as referências que a gente utilizou no slide, né? Uh, mas a referência mesmo, Mora, é esse livro aqui enfim, que é usado, vou me esconder atrás dele, né? Não, eu esconder, não, vão aparecer, esconder, aparecer, esconder, aparecer, tá bom, chega, e agradeço muito quem viu as 3 partes, ou quem viu só essa parte, muito obrigado, deixe nos comentários se você gostou, o que eu posso fazer para melhorar, porque eu quero melhorar e já que a pandemia do coronavírus de 2020, o coronavírus é 19, mas o isolamento social é de 2020, me fizeram colocar essas aulas online, né? Então eu gostaria de fazer o melhor trabalho possível, tá? E então obrigado para quem está assistindo, feedback de vocês é bem importante, tá? Um grande abraço e nos vemos na parte 4.